que inventou o Brasil. Foi seu Cabral. Foi seu Cabral. No dia 21 de abril. Não é 22? Ah, é. 2 meses depois do carnaval. Depois Ceci amou Peri. Peri beijou Ceci. Ao som do Guarani. Do Guarani ao Guaraná. Surgiu a feijoada e mais tarde o Paraty. Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral. Foi seu Cabral. No dia 22 de abril, 2 meses depois do carnaval. África, continente negro, dividido ao meio pela linha do Equador, atravessado pelos trópicos de Câncer e de Capricórnio, banhado pelos mares Vermelho e Mediterrâneo e pelas águas de 2 oceanos, Atlântico e Índico. África da exuberante vida selvagem, do escaldante deserto do Saara, das cachoeiras de 60 metros de altura. África das pirâmides do Egito, onde a história das civilizações começou a ser escrita pela mão de um povo que criou deuses, bibliotecas e hieróglifos. Traçou o movimento das estrelas, dividiu o tempo em dias, meses e anos. E sonhou em ser imortal. África, berço da humanidade, negro continente onde o homem começa a dar os seus primeiros passos. Era um cerco bravo, era um palmeiral, limite do escravo entre o bem e o mal. Era a lei da coroa imperial, calmaria negra de Pantanal. Mas o vento virido, o vendaval, surge o vento bravo, o vento bravo, o vento bravo. Pimenta malagueta, azeite de dendê, chinchim de galinha, tutu de feijão, vatapá, caruru, mungunzá, acarajé, cocada, pé de moleque, quindim. Quem pode resistir a tantas delícias, sabores e temperos da Mãe África? Oxalá, Xangô, Oxum, Oxóssi, Yansan, Ogum, Iemanjá, que vive num palácio encantado no fundo do mar. Como não se render à força das tradições dos orixás africanos? Berimbau, tamborim, reco-reco, zabumba, agogô, capoeira, batuque, baião, chachado, maracatu, maculelê, samba. Como não se deixar contagiar pelos envolventes e sensuais ritmos negros? Que país seria o Brasil sem a negra presença africana?
Quem foi que fez brasileiro bater tambor de jongo? De onde é que sai quem batuca com pé terno de Congo? Me diz, me ensina quem foi que fez o povo dançar tambor de mina, bumba meu boi, boi bumba, o bamba querer, o samba, o jexá, quando o Brasil resolveu cantar. Quem foi que fez o lamento na voz da lavadeira? Quem fez aqui bate com candomblé e a capoeira? Quem trouxe um maracatu? Quem fez um maculelê? Mineiro, pau, coco, caxambu, bangulê, axiba, o lundu, o cateretê, quando o Brasil resolveu cantar. Me diz quem foi que fez a dor se transformar em som de carnaval, em batucada, em melodia. Que força fez mudar toda a tristeza em alegria, quando o Brasil resolveu cantar. Quem foi que pôs o lamento na voz da lavadeira? Quem fez aqui bate com candomblé e a capoeira? Quem trouxe um maracatu? Quem fez um maculelê? Mineiro, pau, coco, caxambu, bangulê, axiba, o lundu, o cateretê, quando o Brasil resolveu cantar. Me diz quem foi que fez a dor se transformar em som de carnaval, em batucada, em melodia. Que força fez mudar toda a tristeza em alegria, quando o Brasil resolveu cantar. Descoberto o Brasil, dois diferentes mundos se encontram: o dos brancos europeus e o dos habitantes da terra, os índios. Logo um terceiro mundo vem se juntar a eles, o dos negros africanos. O contato entre esses três mundos forma o povo e a cultura brasileira. Os negros africanos vinham de todos os cantos da África, mas eram principalmente bantus e sudaneses, cuja influência árabe reconhecemos nos turbantes, chales e batas rendadas usados pelas negras baianas e pelas filhas de santo, que fazem o seu culto nos candomblés espalhados pelo Brasil. Foram muitas as heranças do negro na nossa cultura, e a religião é uma das mais fortes. Os negros conseguiram manter suas crenças e deuses,
graças ao sincretismo religioso. Impedidos pelos senhores de realizar seus cultos, associaram seus orixás aos santos católicos portugueses que lhes eram impostos. Assim, o senhor dos raios e tempestades, Xangô, pode ser São Jerônimo. Ogum, deus da guerra, São Jorge. Iansã, deusa dos trovões, é identificada com Santa Bárbara. Iemanjá, rainha do mar, Nossa Senhora da Conceição. Oxalá, o pai de todos os orixás, Axé, meu rei, pode ser Nosso Senhor do Bonfim. A gente vai conversar aqui nessa escada maravilhosa do Centro Cultural José Bonifácio com Carlos Alberto Medeiros, cientista social e escritor e profundo conhecedor dos assuntos afro-brasileiros. Conta pra gente, as etnias, vieram várias etnias diferentes, como é que foi isso? Normalmente os especialistas no tema costumam dividir em dois grandes grupos, bantus e sudaneses. Que né? seriam, teoricamente, do Sudão, mas... Mas o Sudão, o Sudão, nesse sentido, não é o país Sudão. Tá. É o chamado Sudão Ocidental. Isso vem de uma expressão árabe, Bilad al-Sudan, que significa o país dos negros. E esse país dos negros corresponderia hoje entre Gana, Nigéria, Senegal, Costa do Marfim. Aí, quando vieram para o Brasil, João do Rio fala em malês, por exemplo, quando ele fala nas religiões, né? Ele diz que se dividiram em malês, que eram islâmicos. Tinha os jejes, que eram os do candomblé, e tinha ele fala em cabindas e congos. Que são mais do sul, né? Então, são mais para o sul. Pois é, como é que você dividiria isso? Porque essas divisões são sempre arbitrárias, né? São sempre divisões arbitrárias. O que é importante a gente verificar é que quase, digamos, pelo menos a parte ocidental toda da África esteve representada aqui, né? Então, os africanos escravizados que foram trazidos para cá vinham de todas essas regiões e acabaram se misturando. Acabaram se misturando. A gente vê, por exemplo, o próprio candomblé, uma religião de origem africana, mas ele não existe dessa maneira na África. Na África, na verdade, você tem cidades diferentes, uma cidade que se dedica a Oxum, uma cidade que se dedica mais a Xangô. Né? Como então, se fosse um orixá só daquela região. Embora haja na mitologia, eles estão juntos, né? Eles fazem parte de um mesmo sistema. E chega aqui, não era possível que se cultuasse separadamente cada um deles. Aí se cria um tipo de culto em que todos estão reunidos. Um negro religioso dentro de casa tem seu bongá. Porém, desde o cativeiro mudou de nome seu orixá. E assim Dona Janaína, Nossa Senhora da Conceição, Oxum é a das candeias, Oxóssi é São Sebastião, Saravá, meu santo, São Roque, o Baluaiê, com Santa Bárbara em Iansã. São Lázaro é o Molu, São Jorge é Ogum, Santana é Nanã. E assim São Bartolomeu é Oxumaré, São Pedro é Xangô, Obá é Joana d'Arc, Pai Oxalá é Nosso Senhor. Saravá.
seu Cabral. No dia 22 de abril, 2 meses depois do carnaval. A pilhagem começou cedo, por volta do século XV. Era a época das grandes navegações e um novo mundo chamado África passou a servir de escala para navegantes e comerciantes do velho mundo atingirem a Ásia das cobiçadas especiarias. Seguindo as rotas abertas pelos portugueses, traficantes de escravos e de marfim começaram a erguer feitorias ao longo do litoral africano. As consequências dessa expansão comercial europeia foram desastrosas para a África e para os africanos. Uma delas nos comove e envergonha até hoje: a escravidão. Durante mais de 3 séculos, 20 milhões de negros vindos de todos os cantos da África, de etnias, tribos, línguas e costumes diversos, foram trazidos para a América como escravos, separados de suas famílias, de seu povo, de sua terra, a maioria para sempre. Voltando a esse início, né, dessa chegada dos africanos no Brasil, que na África o pessoal chama de diáspora, né? Essa dispersão, quando eles vêm para o Brasil, quer dizer, a escravidão com os índios estava complicada, isso é o que a gente estuda na grade oficial de ensino. Então, o índio altaneiro se recusou a ser escravizado. Não, o que estava por detrás disso, agora, é isso que eu parece, quero saber. Né, quando a gente estuda mais profundamente, são os interesses do tráfico. Quer dizer, quem ganhava mais com a escravidão, muito mais do que os senhores de escravos que exploravam o trabalho dessas pessoas, era o tráfico. Os navios negreiros ficavam sempre cheios de carga. Os chamados tumbeiros. Eles trocavam, então, eles levavam mercadorias para a África que eram trocadas por escravos. O navio estava sempre cheio. Quem vendia os escravos na África? Na verdade, o que acontece? De início, os próprios europeus iam capturar escravos, depois eles terceirizaram o serviço. Por quê? A escravidão já existia na África, como existia na Europa, em todos os lugares. Como existia mas era entre os índios, perdeu, virou escravo. Era uma escravidão de prisioneiros de guerra. Né? Perdeu, esses prisioneiros de guerra não tinham um papel, em geral, quer dizer, com o tempo, eles acabam imitando os europeus em algumas regiões, mas, no geral, eles não tinham papel na produção. Eles eram escravos domésticos que acabavam se integrando, porque eles eram pessoas de etnia semelhante, falavam a mesma língua, uma língua semelhante, e em algumas gerações eles acabavam se integrando. Tá. Então, a diferença aqui é que eles atravessam o Atlântico, eles não podem mais pensar em voltar para a sua terra, em fugir, e voltar para a sua terra, e geravam um lucro imenso para os traficantes. Então, e a própria Igreja Católica tinha interesses no tráfico de escravos. Então, quando o Marquês de Pombal assina um decreto, 1760 e tanto, acabando com a escravidão dos indígenas, na verdade, ele estava atendendo aos interesses do tráfico. Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros instalado açoite, regiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Essa carga humana que vinha dentro do navio, quando chegava aqui, era uma seleção... Havia uma seleção natural. Natural, porque só os muito mais fortes sobreviviam. Isso. Quer dizer, então eles já chegavam aqui reduzidos a menos da metade da carga que tinha chegado. Fora isso, tinha que enfrentar trabalhos duríssimos, eles eram enviados para trabalhar nessas grandes fazendas, que era o quê? Era cana, fumo, cacau, café. Mais tarde, mineração. Na mineração era um negócio tenebroso, né? Mas esses das fazendas, os proprietários eram os maiores interessados em fazer durar essa situação, né? Claro. De escravidão. Até porque o escravo era muito barato. Então, era mais barato comprar um outro escravo do que investir na longevidade daqueles que eles já tinham. Qualidade. Ou seja, de qualidade vida. de vida, alimentar melhor, uma melhor alimentação. Tratar melhor, é muito barato comprar. Vida de negro
difícil como que vida de nego é difícil como que eu quero morrer de noite na tocaia me matar, eu quero morrer de açoite se tu nega me deixar. Vida de nego é difícil como que vida de nego é difícil como que meu amor eu vou me embora nessa terra vou morrer um dia não vou mais ver nunca mais eu vou te ver. Vida de nego é difícil como que vida de nego é difícil como que lerê, 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 de nego é difícil como que vida de nego é difícil como que eu quero morrer de noite na tocaia me matar, eu quero morrer de açoite se tu nega me deixar. Vida de nego é difícil como que vida de nego é difícil como que meu amor eu vou me embora nessa terra vou morrer o dia não vou mais ver nunca mais eu vou te ver. Vida de nego é difícil como que vida de nego é difícil como que lerê, lerê. Era um império do terror, quer dizer, as pessoas não tinham direito a nada, viviam amontoadas como gado na senzala, era uma coisa pavorosa. Começa a primeira semente de liberdade, as pessoas começam a querer fugir e criar os chamados quilombos. Vamos falar dos quilombos, vamos falar de gangazumba. E aí sim nós estamos falando de uma experiência... não é especificamente brasileira, mas é uma experiência em que o Brasil talvez tenha se excedido positivamente, né, que é o caso dos quilombos. Houve em outras regiões palenques, marrones, cimarrones, pela chamada América Latina, mas essa experiência do Brasil foi uma experiência maior, né, porque isso aconteceu em todo o território nacional, aconteceu de norte a sul, de leste a oeste, houve quilombos no Rio Grande do Sul e no Amazonas, no atual Mato Grosso, no Rio de Janeiro, na Bahia, por toda parte. É uma experiência, por exemplo, que os norte-americanos não tiveram. Eles nunca tiveram comunidades, houve rebeliões de escravos, mas não houve comunidades organizadas como os quilombos. Existe um Eldorado negro no Brasil. Existe como um clarão que o sol da liberdade produziu. Reflete a luz da divindade, o fogo santo de Olorum. Utopia de um por todos e todos por um quilombo que todos fizeram com todos os santos zelando, quilombo que todos regaram com todas as águas do pranto, quilombo que todos tiveram de tombar amando e lutando, quilombo que todos nós ainda hoje desejamos tanto. Existe um Eldorado Brasil. Existiu, viveu, lutou, tombou, morreu de novo, ressurgiu, pavão de tantas cores, carnaval do sonho meu, renasceu, quilombo, Aquaraci, você e eu, todos tiveram que
tombaramando e lutando, quilombo, que todos fizeram com todos os santos zelando, quilombo, que todos regaram com todas as águas do pranto, quilombo, que todos nós ainda hoje desejamos tanto, quilombo, quilombo, yo, quilombo. Quem fundou Palmares? Não existe esse registro. Não existe registro. As figuras que são mais conhecidas como liderança são Gangazumba e Zumbi, que era neto de Gangazumba, é isso? Tem um parentesco. Essas coisas são... Quando a lenda é melhor que a realidade, publique-se a lenda. E existe, claro, também muita idealização. Todas essas figuras históricas são idealizadas, né? Havia escravos dentro dos quilombos? Aparentemente sim. Havia negros que eles capturavam e aqueles que fugiam para lá eram livres, aqueles que eram capturados eram escravizados. Quanto tempo durou Palmares? O primeiro contato de um pelotão do exército colonial português com Palmares se deu em 1604. E a destruição de Palmares foi em 1694, portanto, 90 anos. Agora, quando eles chegaram em 1604, fizeram esse contato, esse grupo já estava lá. Já estava organizado. Então, a gente pode imaginar que eles estivessem lá qualquer coisa como 10 anos. E aí a gente tem 100 anos dessa experiência, que é 1/5 da história do Brasil. Quer dizer, pode ter havido pessoas que viveram a vida inteira dentro de um quilombo sem ter passado pela experiência da escravidão. Exato. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda-Mina, Quiloa, Repolo. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda-Mina, Quiloa, Repolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele é uma princesa à venda, que chegou junto com seus súditos, acorrentados num carro de boi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Quando o zumbi chegar, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda-Mina, Quiloa, Repolo. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda-Mina, Quiloa, Repolo. Aqui onde estão os homens, de um lado cana de açúcar, do outro lado cafezal. Ao centro, senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco sendo colhido por mãos negras. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Quando o zumbi chegar, o que vai acontecer? Zumbi é o senhor das terras, senhor das demandas. Quando o zumbi chega, zumbi é quem manda. Zumbi é o senhor das guerras, é o senhor das demandas. Quando o zumbi chega, zumbi é quem manda. Além de Alagoas, né, de Palmares em Alagoas, quais são os mais conhecidos, assim?
Não, no mesmo nível, acho que não existe nenhum, no mesmo plano. Né? De tanto tempo? Não, de tanto tempo de duração, com um número tão grande de pessoas. Você estava me dizendo que recentemente a definição de quilombo mudou bastante, não é? Houve uma ressemantização do termo quilombo. Isso, então o quilombo hoje não é necessariamente de ex-escravos, de descendentes de escravos, necessariamente. Não. Quer dizer, pode ser perfeitamente uma comunidade que se estabeleceu ali, que criou a sua vida ali, suas raízes, enfim, toda... Inclusive aqui, até próximo aqui deste local, o quilombo da Pedra do Sal. Vamos dizer, estamos na Gamboa, a Pedra do Sal. Pedra do Sal é um quilombo urbano, então, que é uma área para música importantíssima, né? Reivindica-se a condição de quilombo, por exemplo, para o quilombo do Sacopã, que é na Lagoa. Né? E existe uma resistência muito grande, a gente pode imaginar por quê. Então, esse termo, na verdade, isso deu origem a uma nova identidade, a identidade do quilombola. Uma nova concepção para o que seja um quilombo. Que essas pessoas não tinham antes, elas não se viam como quilombolas e passaram a se ver. Quem é esse? Esse é Gangazumba, de quem esse povo todo de Pernambuco já ouviu falar. Saurê, meu Gangazumba, espião traidor! Gangazumba foi ver Rei Congo, depois da Calunga além do mar. Foi pro Canjerê de Zambia Pongo, no terreiro grande de Oxalá. Gangazumba foi pra Ruanda, mas foi Zambi quem mandou chamar. Quem olha a lua branca de Luanda, vê Gangazumbi no seu gonga. Cadê Zumbi, meu Ogundilê? Cadê Zumbi, meu Mutalambo? Cadê Zumbi, Olorundidê, meu Sindorê, que ele aruandou? Cadê Zumbi, meu Ogundilê? Cadê Zumbi, meu Mutalambo? Cadê Zumbi, Olorundidê, meu Sindorê, que ele aruandou? Gangazumba foi pra Ruanda, mas foi Zambi quem mandou chamar. Quem olha a lua branca de Luanda, vê Gangazumbi no seu gonga. Cadê Zumbi, meu Ogundilê? Cadê Zumbi, meu Mutalambo? Cadê Zumbi, Olorundidê, meu Sindorê, que ele aruandou? Cadê Zumbi, meu Ogundilê? Cadê Zumbi, meu Mutalambo? Cadê Zumbi, Olorundidê, meu Sindorê, que ele aruandou? Foi seu Cabral no dia 22 de abril, 2 meses depois do carnaval.
por amor andeja tanto chão e mar, Senhor, já nem sei se o amor não é mais bastante pra vencer. Eu já sei o que vou fazer, meu Senhor, uma oração. Vou cantar para ver se vai valer. Lá e lá dá essa batana, Ave Maria. Lá e lá dá essa batana, Ave Maria. Ó meu santo defensor, traga o meu amor. Lá e lá dá essa batana, Ave Maria. Lá ela dá essa batana, Ave Maria. Se é fraca a oração, 1000 vezes cantarei. Lá ela dá essa batana, Ave Maria. Lá ela dá essa batana, Ave Maria. Oh, Ave Maria, oh, Ave Maria, oh, Ave Maria, oh, Ave Maria, oh. Ave Maria, oh, Ave Maria, oh, Ave Maria, oh. 13 de maio de 1888. Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertando os escravos, o Brasil era o único país independente que ainda considerava a prática da escravidão como legal. E assim mesmo fez o possível para retardar ao máximo esse momento. Só aconteceu porque o mundo estava mudando. No início do século XIX, a escravidão deixava de ser um bom negócio para os países industrializados. O avanço do capitalismo mostrara que o trabalho assalariado era mais barato e mais produtivo. Eis porque a Inglaterra, nação que mais lucrou com o comércio de escravos, resolve não apenas abolir a escravidão, mas vigiar os mares para impedir o tráfico de homens. Suas razões eram meramente econômicas. Precisavam de mercado para vender bem caro seus produtos manufaturados e mão de obra que lhes vendesse bem barato matérias-primas e gêneros alimentícios. Mas como acabar com um negócio tão lucrativo? Durante anos, os ingleses fizeram de tudo para obrigar portugueses e brasileiros a desistir da prática. Mas todos os tratados, perseguições, prisões e confiscos só serviram para tornar o negócio ainda mais intenso e lucrativo. Só em 1850, com a ameaça de um bloqueio econômico por parte da Inglaterra, o tráfico é finalmente abolido no país onde viviam quase 2 milhões de escravos. E que só seriam libertados 38 anos depois. Quer dizer, você estava falando da posição dos negros durante o Segundo Reinado, né? Era muito melhor do que na Primeira República. Com certeza, havia negros ocupando posições proeminentes, como jornalistas, como editores, né? Por exemplo, os engenheiros, Rebouças, irmãos Patrocínio, Rebouças. dono de jornal, André Rebouças, no engenheiro, Exato, importantíssimo. Exato. E não há correspondência nisso, não diria só na Primeira República, acho que não há correspondência disso até hoje. Figuras tão proeminentes até hoje. E Chiquinho Gonzaga, que fundou a música brasileira, né? Exato. Junto com Calado, que era flautista, né? Que também era negro. Quer dizer, a fundação do Brasil, da cultura brasileira, passa por esse momento. Você concorda comigo? Concordo. E se nós estudarmos, por exemplo, a história assim, da das cultura artes, como nós conhecemos hoje. Das artes em geral, das artes plásticas, né? Os negros foram fundamentais. Aleijadinho, sei lá para trás. Tá. É um número muito grande de na pintores, literatura, de Machado de Assis. Exato. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança.
Estandarte de luz que o sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste a chiada dos heróis na lança, antes que houvessem roto de batalha, que servires a um povo de mortalha. Não houve uma revolução negra que tivesse derrubado a escravidão. Foi um processo que teve a participação essencial das elites, setores progressistas, avançados das elites brasileiras. Pensantes, né? Pensantes, sensíveis. Quer dizer, o que mudou tanto? O mundo. O mundo. O mundo mudou. Apenas o mundo, O né? mundo mudou. Escravo e fábrica não combinam. Então, a Revolução Industrial era um fato, ela chegaria ao Brasil de qualquer forma, e era preciso se adaptar a isso, ou seja, era preciso ter trabalhadores livres, né, que pudessem atender essas novas exigências. Agora, é claro, a história de trazer imigrantes para criar, então, esse universo de assalariados, na verdade, esconde um ideal de branqueamento da sociedade brasileira. Não era necessário trazer. Muitos dos que vieram eram pessoas sem muito preparo, né? Agricultores, sem domínio de grandes técnicas, mas, na verdade, havia a ideia de se branquear a sociedade brasileira. Ora bate canela que eu quero ver, ora bate canela que eu quero ver. Se a Maria tem 7 filhos, todos 7 pequenininho, panelinha pequenininha, todos 7 querem comer. Ora bate canela que eu quero ver, ora bate canela que eu quero ver, ora bate canela que eu quero ver, ora bate canela que eu quero ver. De taratá, crioula de taratá, oi na terra que tem minhoca e eu gostar de taratá. Oi taratá, crioula de taratá, oi na terra que tem minhoca e eu gostar de taratá. Oi de cavucar, oi de cavucar, oi de cavucar, para depois taratá. Oi de cavucar, crioula de cavucar, oi na terra que tem minhoca e eu gostar de cavucar. Oi de taratá, crioula de taratá, oi na terra que tem minhoca e eu gostar de cavucar. Oi de cavucar, oi de cavucar, oi de cavucar, para depois taratá. Oi de cavucar, crioula de cavucar, oi na terra que não tem dono, aí eu gostar de taratá. Oi de taratá, crioula de taratá, oi na terra que não tem dono, aí eu gostar de taratá. Se a Maria tem 7 filhos, todos 7 pequenininho, panelinha pequenininha. Se a Maria tem 7 filhos, todos 7 pequenininho, todos 7 querem comer. Ora bate canela que eu quero ver, ora bate canela que eu quero ver, ora bate canela que eu quero ver, ora bate canela que eu quero ver. Eu estava me lembrando que na época da ditadura militar, a classe artística se movimentava, se mobilizava muito para fazer espetáculos, para levantar fundos, para o pessoal que era contra a ditadura, enfim, o pessoal para os jornais, né, para financiar os jornais que eram contrários a isso. E isso foi exatamente a mesma coisa que aconteceu na época da abolição. Foi um processo muito parecido, porque a classe artística também se mobilizou muito, espetáculos teatrais, jornais que eram distribuídos, não é? E, por exemplo, Chiquinha Gonzaga vendia partitura no bonde para financiar a libertação de escravo amigo dela, né? Que era músico, escravo que era músico. Então, esse tipo de movimento dos formadores de opinião foi importante também, Com certeza, quer dizer, isso acabou empolgando a sociedade brasileira, né? O registro, então, do 13 de maio é um registro de festas, né? Pelo menos nos lugares em que a notícia chegou, onde havia telégrafo, né? Houve festa, no Rio de Janeiro houve muita festa, uma festa que congregou grande parte da população. Então, era um movimento que tinha simpatia no momento
a simpatia da maioria da população. Quer dizer, quem não simpatizava realmente eram os proprietários de grandes escravos, proprietários. se sentiam prejudicados com a abolição. O tráfico fica sendo proibido, quer dizer, legalmente proibido. Mas até... Lei Eusébio de Queiroz, não é isso? Acho que sim. Até a Lei Afonso Arinos, que proíbe a discriminação propriamente dita... Proibição do tráfico, quase 100 anos. Quase 100 anos da proibição. O tráfico é antes da abolição, claro, porque aí tem aquelas leis intermediárias, ventre livre, sexagenários, e vai os paliativos, né? Exato. Como se ela fosse desaparecer sozinha. A ideia dessas leis era um pouco empurrar com a barriga, né? Colocar isso mais para adiante e fica para outra geração. Certo. E aí, até que chega uma hora que não é mais possível, né? Se torna insustentável. Artigo 1º. É declarada extinta a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Assinado Sua Majestade Imperial, Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon. Dia 13 de maio, em Santo Amaro, na Praça do Mercado, os pretos celebravam, talvez hoje ainda o façam, o fim da escravidão, o fim da escravidão, o fim da escravidão. Estava abolida a escravidão no Brasil, mas para a monarquia era tarde demais. Seus dias estavam contados. Aboliu-se a escravidão, quase que imediatamente cai a monarquia. No ano seguinte. Quer dizer, os grandes proprietários de terra ainda tinham muito poder de fogo aqui no Brasil. Quer dizer, o movimento republicano é mais do que isso, é anterior a isso. Mas nesse momento, em 88, ele se vê inflado por esses interesses que se sentiram prejudicados com a abolição. Quer dizer, então eles aderem oportunisticamente como uma revanche, e instauram uma república com a vadiagem, né? com essas leis e com essas formas de interpretar as leis que visam manter, com a negação do voto ao analfabeto, coisas dessa natureza. Com certeza, mas também tem a questão de que essa gigantesca população negra não foi preparada, quer dizer, para nada, quer dizer, eles não ofereceram nenhum fazendeiro bonzinho oferecia estudo. No caso, por exemplo, do Caribe de língua inglesa, houve um processo que eles chamavam de apprenticeship, de aprendizado. Então havia um estágio que os escravos passavam antes de serem libertados para se adaptarem às novas condições. Isso aqui não aconteceu absolutamente. Isso foi uma promessa que nos Estados Unidos até é engraçado. 40 acres de uma mula. 40 Acres and a Mule, que é o nome da produtora do Spike Lee. Né? Que é aquela promessa que nunca foi cumprida, né? 40 acres de terra e uma mula para o cara trabalhar. Quer dizer, nem isso se dava, né? Não, o pior é que isso, lá pelo menos se formulou esse ideal. Aqui nem isso. Aqui o pessoal foi para a favela. Para a favela. Não é? Que foi... O 14 de maio de 1888 é a origem de uma série de males dos quais nós ainda padecemos hoje em dia. O homem que diz dou, não dá. O que quem dá mesmo, não diz. O homem que diz vou, não vai. O que quando foi já, não quis. O homem que diz sou, não é. O que quem é mesmo é. Para os negros, a liberdade não seria sinônimo de dias melhores. Abandonados e discriminados, sem terra nem para cultivar, nem para morar, eles sairiam direto das senzalas para as futuras favelas. Mas isso é uma outra história. Lá vem a força, lá vem a magia, que me incendeia o corpo de alegria. Lá vem a santa maldita euforia, que me alucina, me joga e me rodopia. Lá vem o canto, o berro de fera, lá vem a voz de qualquer prima
rasgando a garganta. A fome, a fúria, o sangue quis se levantar. De onde vem essa coisa tão minha, que me aquece, que me faz carinho? De onde vem essa coisa tão tua, que me acorda e me põe no meio da rua? É um lamento, canto mais puro, que me ilumina a casa escura. É minha força, é nossa energia, que vem de longe pra nos fazer companhia. É Clementina cantando bonito as aventuras do seu povo aflito. É seu Francisco, boné e cachimbo, me ensinando que a luta é mesmo comigo. Todas Marias, Maria Domingas, Atraca Vilma e Tia Ercília. É Monsueto e é Grande Otelo, atraca, atraca que o